Shalom Aleichem, como vai você, meu querido irmão, minha querida irmã? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu gostaria de falar sobre escravos modernos. Algo que tem acontecido de uma forma muito intensa na nossa sociedade em nossos dias. Eu gostaria de dividir um pouco com você esse conceito de escravidão moderna. O que é escravidão? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, escravo é aquele que está sujeito a um senhor como propriedade dele, ou aquele que está inteiramente sujeito a outrem ou a alguma coisa. Então você percebe que a escravidão ela pode estar ligada a uma pessoa ou a uma coisa. Existem situações em que pessoas são escravos de outras pessoas, e existem situações em que pessoas são escravos de coisas. A pergunta que a gente faria é: como é que uma coisa pode escravizar alguém? A resposta é simples. A própria pessoa se permite ser escravizado por alguma coisa. Para ela, aquilo não é uma escravidão. Porém, quando nós analisamos aquilo que a pessoa está vivenciando, percebemos que a pessoa se torna escrava de pequenas ou até grandes coisas em sua vida. De acordo com a definição que vimos então, o conceito de escravidão é muito amplo, tá? E, como eu falei, nós podemos citar muitos meios de escravidão e em vários níveis. Porém, vamos para as escrituras para a gente verificar como é que isso ocorreu lá no princípio, tá? Escravos são mencionados pela primeira vez na Torá logo após o dilúvio. Noah amaldiçoou seu neto Canaã, dizendo que os cananitas seriam escravos dos seus próprios irmãos. Nos tempos de Abraham, a escravidão era comum. Mesmo Abraham tinha escravos que eram escravos somente no nome, mas eram mais como membros de sua própria casa. Amados, então nós vamos perceber uma coisa aqui, uma realidade chocante. A escravidão ela vem através de uma maldição. Primeiro, da desobediência. Segundo, de palavras que foram proferidas por Noah contra Canaã, que fez com que os seus descendentes fossem escravos. Então imagine o que é isso. Imagine o que é fazer parte de uma ascendência que recebeu uma palavra de maldição no passado, de que seriam todos escravos. Isso é uma coisa terrível. Isso é uma vida sem perspectiva. E algo que só pode ser desfeito através de Yeshua. Mas eu gostaria que nós pudéssemos continuar caminhando com isso, porque o conceito das escrituras de escravidão é diferente do conceito que nós conhecemos, do que a história relata. Tá? Como é que um judeu se tornava escravo? Quais eram as possibilidades? Eram duas. Tá? No caso de roubo, quando o ladrão não pudesse restituir o bem roubado, então o tribunal poderia vendê-lo como escravo. Isso é uma coisa bem interessante, porque a Torá ela tem princípios que, se hoje fossem aplicados, trariam uma transformação muito grande para a vida das pessoas. Veja só, hoje se alguém rouba, vai para a cadeia. Só que quem foi roubado não é restituído, e a pessoa que roubou não tem a sua vida restaurada, ou seja, ela fica pior na cadeia do que quando ela cometeu aquele delito. Então, há um incremento da maldade. As nossas leis permitiram um incremento da maldade. Tá? Interessante que lá na Torá, uma pessoa era vendida como escrava e ela tinha que trabalhar para a pessoa para quem ela foi vendida. E olhe só, a pessoa tinha sido preso por um crime, era um criminoso que era vendido para poder trabalhar para outro. Isso é muito interessante, irmãos. Tá? Outra possibilidade podia ocorrer quando um pobre se vendesse voluntariamente como escravo para pagar uma dívida com o seu trabalho.
essa era justamente uma forma de regeneração. Ao invés de ser mandado para a prisão, então o ladrão era vendido como escravo para que dessa forma convivesse com o seu dono, reparasse o seu erro e aprendesse a viver uma vida honesta. Então aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, que a pessoa que era pobre, ela se voluntariava a ser escravo do seu senhor, para pagar o seu trabalho. Então, isso aqui demonstra o seguinte, que essa pessoa tem uma índole, ela tem um caráter em que ela quer ressarcir a dívida que ela contraiu. E isso é uma coisa de moral. Isso é uma coisa de índole, irmãos. Porque esse tipo de pessoa é uma pessoa boa. É uma pessoa que diz o seguinte, eu preciso pagar a dívida que eu fiz, porque fui eu que fiz a dívida. Ao contrário de muitas pessoas que hoje fogem das dívidas. Elas contraem as dívidas, porém elas fogem de dívidas. Fogem quando começam a ligar para elas, quando alguém vai até a sua casa para cobrá-la. Ela faz de tudo para não pagar e para ser amaldiçoada. Porque a gente sabe que a maldição vem com esse tipo de coisa. A vida financeira, ela se acaba de uma pessoa dessa. Essa pessoa nunca vai ter sucesso na sua vida, porque ela é um ladrão. Ela está roubando outrem. E voltando à questão lá do ladrão, né, que foi esse parágrafo, ele comenta isso, que quando a pessoa ela era vendida, tá, como escravo, ela poderia se regenerar. Ela podia conviver com o seu dono para reparar o erro e viver uma vida honesta. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Então a gente vê que os níveis de escravidão na antiguidade pela Torá eram diferentes do que nós conhecemos. Tá? Naquele momento, irmãos, essas pessoas elas tinham um nível de educação, de conhecimento das Escrituras, porque todo judeu nasce já tendo em vista o conhecimento das Escrituras, a criança já é educada, ela aprende a ler no livro de Vaikra, que é o livro de Levítico. Então a pessoa já tem isso como um dia a dia dela. Diferente de nós. Que muitas vezes os nossos filhos, nós ensinamos os nossos filhos a transgredirem com as nossas atitudes, né? Nós mostramos para eles que, por exemplo, às vezes não tem problema nenhum você estacionar o seu carro numa vaga de deficiente ou numa vaga de idoso, sendo que você ainda não é idoso. Não tem problema nenhum quando você recebe o troco errado e vai embora para casa achando que levou vantagem. E entre outras coisas que nós poderemos citar aqui. E os filhos vão ver esse tipo de coisa e vão achar que isso é normal na sociedade. E essa pessoa é escrava. Está fazendo uma escola onde os seus filhos estão se tornando escravos como ela. Porque isso está sendo passado de uma geração a outra através do exemplo da má conduta. Vamos continuar aqui. Vamos analisar as duas possibilidades descritas na Torá, roubo e empobrecimento. A pergunta é, nós somos ladrões? A resposta é sim, a grande maioria de nós somos ladrões. E a pergunta é, mas como? Como que nós somos ladrões? Onde é que nós estamos roubando? Eu sou uma pessoa honesta, eu tenho família, eu tenho uma série de coisas, eu nunca roubei ninguém. Será? Vamos dar uma olhada em algumas coisas. Vamos dividir isso em 3 categorias. Vamos falar sobre roubar o eterno, roubar o próximo e roubar a mim mesmo? Vamos começar falando sobre roubar o eterno? Como é que nós roubamos o eterno? Com a desobediência. Você vai dizer assim, mas como assim eu estou roubando ao eterno com desobediência? Porque todas as vezes que você transgride um mandamento do eterno e o desobedece, você está tirando dele a oportunidade de te abençoar. E se você morrer em desobediência, você vai para o inferno. Isso significa que você rouba do eterno a possibilidade de te trazer de volta para ele, porque você, como ser humano, veio dele. Você está roubando ao eterno com a sua desobediência. Roubamos ao eterno com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a falta de serviço ao eterno. Nós não temos tempo para o eterno. O nosso dinheiro é dedicado às nossas coisas, aos nossos prazeres.
Nós não gostamos de servir ao Eterno, nós ficamos, quando nós vamos à casa do Senhor, ou uma congregação, uma sinagoga, uma igreja, a gente fica exasperado para poder ir embora logo, já fica olhando no relógio, se quem está pregando, se quem está orando, está fazendo qualquer coisa, passou da hora, as pessoas já ficam preocupadas, será que esse cara não vai acabar logo? Será que esse cara vai continuar por muito tempo? Eu preciso ir embora para casa. Você está roubando ao Eterno. Você rouba ao Eterno quando você tem prioridades erradas. Quando você busca o seu próprio sucesso, o seu próprio prazer e deixa de lado as Escrituras. Isso é roubo. Pessoas do mundo inteiro, o dia inteiro e todos os dias estão roubando ao Eterno. São ladrões. Vamos continuar. Como é que nós não roubamos? Nós roubamos ao próximo. Como? Isso também é transgressão de mandamento, vamos lembrar, tá? Não lhe dando o devido amor, porque está escrito, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não amo o meu próximo, eu estou roubando. Estou roubando dele o amor que eu deveria dar a ele, a atenção que eu deveria dar a ele, o carinho que eu deveria dar a ele. Estou roubando. Ponto 2. Não lhe permitindo crescer. Quantas vezes eu e você estamos em posição de liderança e não permitimos que os nossos irmãos cresçam conosco. Não permitimos que a pessoa possa alcançar patamares mais altos. E não é só dentro das nossas congregações, não é secularmente também. Uma pessoa, às vezes, ela é muito capaz, ela é uma pessoa dedicada, e nós não permitimos que aquela pessoa cresça, que ela possa subir de cargo, que nós possamos investir na vida dela, que é o outro ponto, não ajudando naquilo que é possível, não investir na vida de alguém, para que essa pessoa possa crescer. Nós estamos roubando essa pessoa, estamos roubando as oportunidades desta pessoa. Como roubamos a nós mesmos? Com o nosso tempo. Nós estamos dedicando o nosso tempo a quem? Porque uma coisa, irmãos, é a gente ter a nossa vida secular, o nosso dia a dia, e depois, quando nós voltamos para casa, nós temos a nossa família e nós temos o Eterno para a gente poder ter tempo para Ele. Eu te faria uma pergunta. Durante uma semana, quanto tempo você dedica ao Todo-Poderoso? Ou você rouba o seu próprio tempo, fazendo as coisas que você decide, e na hora de dormir, até se esquece de fazer uma oração para dormir. Você está roubando a si mesmo. Você está roubando o seu tempo de comunhão com o Eterno, às vezes com sua família. Nós temos tempo para fazer muitas coisas. Nós somos hoje escravos de pequenas maquininhas, que são chamadas de celular, tablet, às vezes de computadores. Nós somos escravos disso, porque nós temos tempo para isso, mas nós não temos tempo para nós, para nossa família. Nós estamos roubando ao Eterno quando nós invertemos as prioridades, estamos roubando a nós mesmos, eu digo, quando nós invertemos as nossas prioridades. Ao invés de nós estarmos fazendo as coisas para abençoar a vida de outras pessoas, para buscar o Eterno, nós acabamos então cuidando de outras coisas que são desnecessárias e roubamos a nós mesmos. Nós não temos tempo de convivência com pessoas, nós convivemos com máquinas e equipamentos mais do que com que pessoas. Os nossos relacionamentos. Nós temos relacionamentos sadios? Por que nós não temos? Por que nós não temos amigos? Eu estou falando amigos porque isso é uma coisa muito simples. Um amigo, ele pode estar longe, você pode não conversar com ele há 1, 2, 3 meses. Mas se você precisar dele, se ele precisar de você, é na hora. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: será que nós temos amigos de verdade? Os nossos relacionamentos são relacionamentos sadios? Ou nós nos relacionamos também com pessoas amargas, azedas, com pessoas negativas? Nós estamos roubando isso de nós mesmos. Nós convivemos com pessoas que nos fazem mal. Misericórdia. É isso que você quer para a sua vida?
Você ficou escravo de uma situação com alguém que te faz mal? Misericórdia. Misericórdia. Acorda. Está na hora da gente mudar essa situação. Pare de roubar a si mesmo nos seus relacionamentos. Vejamos o que fazer então. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Vamos perceber uma coisa aqui nesse texto, irmãos. Jeremias fala uma coisa interessante, em uma linguagem um pouquinho mais poética, né? Mas ele diz duas coisas interessantes. Primeiro, Israel fez duas coisas erradas que nós fazemos também. Primeiro, deixamos ao Senhor. Então, isso já é um ponto horrível, né? Para ser escravo, basta deixar aquele que nos traz libertação. Isso é óbvio, é simples. E cavaram cisterna. Cisterna é um poço. A pessoa cava um poço para ela cair. Ela faz um buraco para ela cair nele. Porque essa cisterna que é rota, ela não tem água dentro, ela não vai trazer vida para você. Ou seja, nós vamos para dentro de situações que vão nos causar problemas. Nós vamos conviver com pessoas que vão nos causar problemas. Nós vamos tomar decisões que vão nos causar problemas. E nós, então, vamos cair nisso aqui. Você nasceu para ser servo? Não. Você nasceu como um escravo na sua casa? Não. Por que você veio a ser uma presa, então? Pelas decisões erradas que tomamos. Por tudo aquilo que nós temos feito de errado. Ou seja, ao invés de eu parar, orar, Pai, eu posso fazer isso, Pai, eu posso ir por aquele caminho, essa decisão, Pai, que está no meu coração é a correta, e buscar também aconselhamento com outras pessoas, nós não fazemos isso. Nós tomamos as decisões erradas, vamos para o buraco e acabamos sofrendo e às vezes levando outras pessoas a sofrerem conosco. Uma decisão errada muitas vezes não atinge só você, atinge você, sua família, às vezes as pessoas que estão próximas a você e tudo fica ruim, ou melhor, fica péssimo por causa de uma decisão errada. Ou seja, eu me torno escravo do meu próprio erro. Misericórdia. Onde é que eu vou buscar a solução para isso? Respondeu-lhes Yeshua: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. São versículos tão conhecidos, mas nós estamos ouvindo e vivendo essa palavra? Veja bem, quem comete pecado é servo ou escravo do pecado. Então, pare para pensar em que estamos errando. O nosso pecado está onde? Na nossa língua, nos nossos olhos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa negligência, na nossa insistência em querer uma coisa que a gente não pode ter. Onde é que está o nosso pecado? Onde está aquilo que está nos escravizando? Eu primeiro preciso olhar para dentro de mim mesmo e dizer: eu tenho um problema. Eu sou escravo de tal e tal coisa. E infelizmente, irmãos, nós muitas vezes sublimamos isso e não queremos admitir o nosso próprio erro. Nós falamos assim: não, deixa para lá, essa situação vai passar, isso não é bem assim, eu estou bem. E fazemos isso no trabalho, na escola, em casa, com as pessoas com quem nós nos relacionamos e com o Eterno. Nós oramos e mentimos em oração para o Eterno. Nós abrimos a nossa boca para pedir as coisas para o Todo-Poderoso e pedimos com segundas e terceiras intenções. E quando a nossa oração não é respondida, nós culpamos o Eterno. Dizemos assim: você não me deu aquilo que eu queria. Mas não te deu por quê?
porque você orou já com segundas intenções. Você já disse que queria alguma coisa com um objetivo, mas na sua mente você queria com outro. E você achou que podia enganar o Eterno, que você achou que a escravidão da sua mente podia induzir o Eterno a fazer aquilo que você deseja. Mas não se esqueça, eu e você somos barro, o soberano é Ele. Qual deve ser o resultado de servir a Yeshua? Qual deve ser o resultado de obedecer às Escrituras? Tem um exemplo muito interessante aqui, que eu quero fazer uma comparação entre o reinado de Salomão e o milênio, tá? Porém, dos filhos de Israel, não fez Salomão escravo algum, porém, eram homens de guerra, seus criados e seus príncipes, e os seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Amados, isso é muito interessante. Salomão não fez escravo algum. Isso mostra pra gente um pouco do reino de Yeshua. No reino de Yeshua tem paz, não tem escravidão. Dos filhos, ele não faz escravos. Dos filhos de Israel, ele faz homens de guerra. Ele faz seus criados, seus servos, seus príncipes, seus capitães e chefes de carros e cavaleiros. Eu te faço uma pergunta. Em que área dessa você se enquadra? Em que situação dessa você se enquadra? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Será que eu e você estamos enquadrados aqui? Será que eu e você podemos dizer que as nossas vidas estão alinhadas com o Senhor nisso? Uma boa pergunta para se fazer. Eu gostaria então de terminar falando uma coisa para você. Que o Eterno nos ajude para que nós possamos ser libertos das nossas prisões e caminhar rumo a grandes vitórias em nome de Yeshua. Escravidão, nunca mais. Vamos estar na presença de Yeshua e ficar com Ele para sempre. Amém, querido? Se você gostou desse vídeo, favorite ele aí, se inscreva no nosso canal, esteja conosco aí nas nossas atividades, divulgando a palavra do Eterno em nome de Yeshua. Um beijo no seu coração, que você